Vai gravar. Ok, gravando e vamos começar. Gente, é um prazer ter vocês. Eu estou muito feliz. É o nosso maior projeto com muita gente num mesmo grupo. Nós já tivemos outros, mas nós separávamos o grupo. E esse é o nosso primeiro teste com mais de 100 pessoas no grupo. E até o momento está dando super certo. Uma coisa que nós pedimos para vocês podem colocar. Eu recebo muita pergunta em particular. Entendo que às vezes a pessoa ela não quer se expor, tudo bem, mas muitas vezes a sua dúvida é a dúvida de muitas outras pessoas que ou ainda não se detectaram essa dúvida, ou ainda... Deixa ela vir, vai, mas fica de olho. Peraí, tem alguém com o microfone aberto aí, gente. Então, a primeira coisa que eu quero pedir para vocês é... Muta todo mundo, Ana. Oi? Muta todo mundo. Peraí. Acho que tem gente que não sabe colocar no mute, entendeu? O microfone. Uhum. Peraí. Tá chegando a Karina Barreto. Deixa eu ver. Oi? Agora é a Silvia Barreto. Peraí que tem gente. Mete bronca. Todo mundo já. Vamos lá. Uma coisa que eu vou pedir para vocês, talvez vocês já viram nas lives, mas muita gente não esteve nas lives, analisa o momento em que a vida de vocês mudou. Muita gente, de um dia para o outro, percebe que ganhou muito peso. E fica naquela... Assim, tem toda uma transformação. E, normalmente, esse momento em que a gente ganha peso, ele é um momento que aconteceu algo na nossa vida. Às vezes a pessoa perdeu emprego, às vezes a pessoa teve um problema no relacionamento, perdeu uma pessoa querida, mudou de lugar e não queria mudar. Então, eu peço, primeiro de tudo, para vocês fazerem uma análise de em que momento vocês perceberam que tinham perdido peso. Talvez essa análise ajude bastante vocês no processo daqui para frente, porque às vezes é um incômodo, é alguma coisa que vocês estão vivendo que incomoda, que gera ansiedade. Então, quando a gente consegue identificar isso, a gente já começa a identificar onde nós estamos errando. Às vezes, assim, não é nenhum erro. Onde nós estamos fazendo algo que ou nos ajuda a ganhar peso, ou nos impede de seguir metas, porque muita gente coloca a meta ali. Segunda-feira eu vou começar a dieta. Aí acontece alguma coisa que não consegue. Segunda-feira eu vou para academia. E aí acontece alguma coisa que não consegue. Então, algumas vezes, só isso já atrapalha a perda de peso. Então, no final do projeto, vocês, tendo detectado isso, vocês já vão conseguir ter um resultado muito melhor do que se não detectar. Essa é a primeira coisa. Outra coisa que eu peço muito para vocês a partir de hoje, quem não fez, pesa e tira a medida. Porque algumas vezes é um inchaço que você tá, e aí quando você muda a dieta nessa semana detox, você desincha. Então muitas pessoas falam, mano, eu não perdi peso, mas eu perdi 14 centímetros. Já aconteceu uma pessoa perder 14 centímetros, mas ter perdido 200 gramas na balança. Então, para que você consiga detectar seu resultado, é muito importante você ter tanto o seu peso quanto as suas medidas aí anotados. Outra coisa, cada organismo é um organismo. Então, não se culpe se você não perder a mesma coisa que o seu colega. O peso normal, a perda de peso normalmente, ela vem de porcentagem. Então, uma pessoa de 100 quilos perder 5% do peso dela numa semana é tranquilo. Uma pessoa de 50 quilos perder 5 quilos não vai dar, porque ela não tem essa porcentagem de gordura. Então, assim, foco no seu processo, foco na sua meta. Nós vamos dividir porque às vezes alguma coisa nós não estamos fazendo certo. Uma dúvida que aparece muito, que aconteceu no outro grupo, ai, Ana, eu não tô conseguindo ir no banheiro, eu não tô perdendo peso. Muitas vezes a ingestão de água, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, as pessoas deixam de fazer. E dois condutores, né, de gordura e de perda de peso: água
porque a água ajuda a eliminar toxinas, ajuda a eliminar gordura. E o que a Nath vai falar na live dela, que é o aeróbio, que é a respiração, a eliminação de gás carbônico, isso também depende de água. Então, gente, tomem muita água. Eu vou falar quanto de água cada um vai tomar. Dados os primeiros recados, acho que eu dei todos. Nós vamos ter um processo aqui que algumas pessoas vão falar assim, mas eu fiz dieta com nutricionista e foi diferente. Nós adotamos uma estratégia alimentar. Essa estratégia, ela tem como base a cetose. O que é isso? Toda vez que a gente come alguma coisa que tem açúcar ou que tem sabor doce, nosso cérebro automaticamente manda uma informação para o nosso organismo de que ele ingeriu açúcar. Quando ele ingere açúcar, ele libera na nossa corrente sanguínea a insulina. Liberando essa insulina, ela vai pegar esse açúcar e vai entregar para as células. Caso você não coma açúcar, você tome, por exemplo, um dos motivos pelos quais eu não coloco o Energy no processo. O Energy é maravilhoso, mas o Energy, ele tem adoçante. Então, quando você toma, você sente o sabor, automaticamente libera insulina na corrente sanguínea e você quebra o processo de cetose, entendeu? O energético, a mesma coisa. Por isso que tem alguns alimentos, o Energy, o energético e o detox, são 3 produtos que vão liberar insulina. Então, para o nosso projeto, eles são ótimos, pelo amor de Deus, eles são produtos muito bons. Mas para o nosso processo, eles vão impedir que a cetose aconteça. Por isso, eu não coloquei esses 3 produtos. Nossa estratégia não tem esses 3 produtos, ok? E o que é essa cetose, Ana? O nosso organismo, ele tem um estoque de gordura. Essa gordura, ela é a mesma glicose que tem no pão, na massa. Nath? Achei que tinha sido a Nath. Então, quando nós privamos o nosso corpo desse tipo de glicose, desse tipo de energia, o nosso corpo vai ter que ir em algum lugar buscar essa energia. E esse é o processo de neoglicogênese, que é o processo de chegar lá, seu organismo ele não vai ter o açúcar, ele não vai receber aquela glicose, mas você vai estar se alimentando com proteína, com nutrientes, com macronutrientes. Então, você vai estar dando saúde para o seu corpo, você vai estar dando a energia que ele precisa, porém essa energia não virá da glicose, não virá do açúcar. E aí ele vai trabalhar como? Ele vai chegar uma hora que ele não vai ter como, você não vai dar para ele vai ter que trabalhar mais, aumentar o metabolismo dele, ir lá na célula de gordura e quebrar ela. Esse é o nosso processo. Esse é o processo que nós adotamos para o projeto. Então, a gente vai trabalhar nesse processo de cetose. Então, nós tentamos evitar ao máximo, por exemplo, consumir frutas. Principalmente nessa primeira semana. Tem algumas liberadas que nós vamos mandar para vocês. Mas, eu posso tomar um iogurte com fruta. Você pode tomar um iogurte natural, que ele não tem o açúcar, mas que ele tem proteína. Mas nós não recomendamos tomar um iogurte de morango, por exemplo. Mas e se ele for zero açúcar? Na verdade, o zero açúcar possui adoçante. E o adoçante vai liberar o sabor doce e vai atrapalhar o nosso processo de cetose. Então, à noite, você tomou o shake ou comeu sua proteína, sua salada. Você dormiu. Durante a noite, o seu corpo vai começar a trabalhar. Ele precisa de energia para algumas coisas. E aí você acordou. Você tomou água. É muito importante tomar água de manhã. Você tomou o seu Teisling. Seu corpo ainda não recebeu açúcar. Provavelmente, pela manhã, nos primeiros dias, vocês vão sentir dor de cabeça. Essa dor de cabeça, ela é porque o seu corpo está resistindo a fazer o trabalho de ir lá quebrar a célula de gordura. Então, o seu corpo está ali lutando contra isso. 1 dia, 2, 3, é normal. Não sintam que vocês estão com a saúde prejudicada, exceto, eu não estou falando de quem tem diabetes aqui, tá? Diabetes eu vou falar daqui a pouco. Mas é normal você sentir essa dor de cabeça, é só uma resistência do organismo, não tá te fazendo mal. A menos que você sinta fraqueza, tontura a ponto de se sentir mal, de ter uma sensação de desmaio, o seu corpo vai estar se adaptando ali a esse processo. E é um processo muito bacana, porque o nosso corpo ele é muito inteligente.
E quem está acima do peso tem um estoque de gordura muito grande. Então, a nossa alimentação, ela consiste em dar para vocês as vitaminas e minerais necessários. A proteína é muito importante nesse processo, porque... Então... Ela sempre vai direto para a caixa de cima. Eu não estou conseguindo achar aqui com o microfone aberto. Oi, Ana. Oi. Cada um que vai entrando, o microfone entra aberto, né? Então, a gente pode ter esse desafio aí. Se estava alguém falando... Obrigada, Wagner. Então, para a gente não, assim, não se assustar quando começar a ter, se tiver dor de cabeça. Depois de uns 3 ou 4 dias, essa dor de cabeça diminui. As frutas, elas são alimentos muito ricos em minerais, em vitaminas, mas elas têm a frutose, que é o açúcar. Nessa situação que nós estamos essa semana, que é a semana detox, um copo de suco, ele vai te dar toda a glicose necessária para um dia inteiro. E aí essa glicose vai ser estocada. Então, eu vou falar muito isso, por favor. Vamos evitar as frutas pela manhã, pão, biscoito, bolacha e suco, principalmente suco. A glicose do suco, ela vai direto para o sangue. Ela te dá aquele pique, mas depois você vai acabar aumentando o nível de calorias que você precisa e a gente não vai conseguir acertar o processo de cetose. Isso é gradativo, gente. Se você... mas eu tenho só uma fruta para comer no café da manhã. Tudo bem. Aqui eu sempre falo, eu não passo uma dieta para vocês e vocês podem tudo. Eu posso comer a banana? Não tem outra coisa. Você pode. Assim, vai atrapalhar o processo e você sabe, mas não é para morrer de fome, não é para fazer jejum quem não está acostumado, a menos que você esteja acostumado a fazer o jejum ou queira conversar comigo sobre isso, nós podemos adequar o jejum para vocês, mas eu não quero que vocês se privem de ter uma alimentação só porque não está dentro da nossa estratégia. No outro dia vocês vão saber que você pode combinar outra coisa e por isso que nós colocamos ali a tabela. A gente pode comer ovo. Quantos ovos eu posso comer por dia? Nós adultos podemos comer 3 gemas e clara à vontade. Então, se você quiser de manhã, por exemplo, fazer um ovo mexido, um omelete, uma panquequinha, perfeito. À tarde, pode comer ovo? Pode. Essa é a indicação, tá? No máximo 3 gemas por dia. Tapioca. A tapioca, ela é carboidrato. A única diferença é que ela não tem glúten. Então, para quem tem intolerância a glúten, ela é ótima. Ela é saudável, porém, no nosso processo, ela vai acabar atrapalhando. Então, vamos tentar evitar a tapioca nos próximos dias. Daqui a 15 dias, eu quero fazer uma crepioca. Ok, o ovo é proteína, você vai dar uma misturadinha e tudo bem. Nessa primeira semana, eu só peço para vocês evitarem. E nesse processo todo, o que a gente vai fazer? Nessa semana detox, a gente vai dar um choque no organismo, a gente vai propiciar a ele uma limpeza, que o chá ajuda bastante, né? A quitosana, como eu falei para vocês, a gente está tomando a quitosana antes do almoço, então meia hora, no mínimo meia hora antes do almoço, e bastante água. Ela vai inchar. Eu vi as pessoas falando no grupo hoje que, eu tô com fome, eu tô me sentindo com fome. De jeito nenhum, a minha ideia é fazer com que vocês tenham fome. Então, às vezes, tomou a quitosana, meia hora, 40 minutos antes do almoço com bastante água. Ela vai inchar, ela é fibra, então ela vai ficar ali no seu estômago, ela vai absorver uma parte do açúcar, uma parte da gordura, e ela não é digerida, então ela vai limpando o seu organismo até você expelir ela quando você for no banheiro. Não tenho quitosana, Ana, não posso tomar quitosana, tenho alergia a frutos do mar. Ok, vocês podem tentar tomar, por exemplo, um caldinho de feijão antes, porque quando você ingere um alimento quente, automaticamente o seu cérebro já começa a entender que você está se alimentando. E aquela sensação de fome, ela diminui. O nosso cérebro leva 30 minutos para entender que nós estamos nos alimentando. Então, é por isso que a gente acaba comendo muito e depois com aquela sensação, tô cheio. Porque o cérebro, ele demora para entender. E ele é que manda no nosso corpo. Então, às vezes, você come um monte, seu estômago já está cheio, mas você ainda não entendeu.
e continua comendo. Então, para quem sente muita fome, come a salada primeiro, come bastante folha. Alguém me perguntou o que é alimento livre. É isso. Por exemplo, folha. Folha é fibra, ela não tem caloria, ela é rica em água e algumas não digerem. Então, elas também vão fazer esse papel de pegar ali alguma coisa ruim e ir limpando o seu intestino, fazer uma limpezinha. Então, começa a comer a salada primeiro. Comeu uma salada, dá um tempinho, aí você vai para o prato principal. O seu cérebro automaticamente vai começar a se sentir satisfeito. Você vai comer menos e mais os alimentos importantes. Proteína. Gente, quem puder anotar aí, isso vai ficar gravado, mas o que é a proteína, né? A proteína, nós somos proteínas, nós somos de origem animal. Então, a proteína da carne, do frango, do peixe, do porco, a proteína da carne de porco é muito saudável, a gente só precisa saber como comer, nada cru, uma porção bem temperada, bem cozida, ajuda bastante. Então, nossa alimentação, a alimentação do homem das cavernas era só carne. E ele só comia quando ele conseguia caçar. Então, ele tinha essa reserva, ele mantinha o corpo dele saudável e em estado de trabalho porque ele conseguia ingerir proteína. Ah, mas eu sou vegetariana. Nós temos a lista de proteínas e você consegue conciliar. Infelizmente, as proteínas vegetais, elas não têm alto valor biológico, além da soja. A soja tem um bom valor biológico, um bom valor para o nosso organismo, mas os vegetais nem tanto. Então, nós teremos que comer mais. Brócolis tem proteína. Tem, mas nós teríamos que comer mais brócolis. Quanto eu tenho que comer de proteína por dia? Isso é particular, mas é uma conta que eu preciso que vocês façam e tenham aí para a vida de vocês. Eu vou até anotar aqui, eu tenho até anotado e vou pedir para vocês anotarem. Proteína, peraí, que eu tenho muitas anotações aqui. E você precisa comer 0,60. Caramba. Eu acho que eu perdi a folha da proteína aqui. Eu vou passar para vocês. Mas cada organismo, ele tem a quantidade ideal de proteína para ser consumida. E aí, no nosso caso, nós vamos usar 0,80 gramas de proteína para cada quilo do nosso corpo. Então, uma pessoa que possui 60 quilos, vou até fazer a continha aqui para mostrar para vocês. 0,8 vezes 60, ela tem que comer 48 gramas de proteína por dia. Na nossa tabela de proteína, nós temos ali, isso daria mais ou menos, um bife tem mais ou menos 10 gramas de proteína, o ovo umas 8 gramas, então a gente tem que focar em ter pelo menos aí esse 0,8 vezes o seu peso. E essa proteína é o que vai ajudar você a não passar mal quando você não tiver ingerido pão, bolacha, biscoito, fruta. Essa proteína é o que vai segurar. A proteína, ela tem ferro, a maioria desses alimentos possuem ferro, o que é muito importante para o nosso organismo. Então, Ana, no lanche da tarde, o que eu vou comer? Pode comer queijo branco, mussarela, presunto, peito de peru, queijo. Ana, mas eu ouvi falar que o peito de peru, que o presunto, que o salame não são saudáveis, são embutidos, sim, eles são. Mas isso vai para um próximo ponto, porque nós já estamos tirando massa, arroz, biscoito, pão. É uma coisa de cada vez, né? A nossa ideia é que vocês se alimentem, né? Então, se você me perguntar se eu prefiro que você coma um pãozinho ou um enroladinho de presunto e queijo, eu vou te dizer um enroladinho de presunto e queijo para esse momento, ok? Água. Nós estávamos falando da água, né? A água, ela é um condutor muito bom de gordura. Nosso organismo precisa estar hidratado para que a gente consiga perder peso. Ixi, eu caí, será? Estão me ouvindo? Ah, tá. Então, nosso corpo precisa de... anotem também isso, que é 0,30 ml de água por quilo. Então, façam também a conta. Se eu não me engano, uma pessoa de 60 quilos, ela tem que consumir
1,8 litro de água por dia. Então, aquela regra, eu preciso tomar 2 litros de água por dia. Uma pessoa de 50 quilos, se ela tomar 2 litros de água por dia, o rim dela vai ter que trabalhar demais. E esse trabalho pode ser atrapalhado. Então, entra 2 litros de água. Eu tenho 100 quilos. Poxa, uma pessoa de 100 quilos, ela precisa de pelo menos 3 litros de água por dia. Entenderam? Porque é muita massa. O sangue, nosso corpo, ele tem 80% de líquido, né? Então, nós precisamos estar renovando esse líquido para que o nosso corpo faça esse processo detox. Então, não esqueçam da água. Duas informações muito importantes. A proteína e a água, tá? São coisas que a gente tem que anotar. Deixa eu ver o que mais eu posso falar aqui. E aí, nós temos também uma coisa que a Nath fala bastante, a gente tenta bater. Nessa primeira semana, quanto mais certinho nós conseguimos seguir, mais o nosso corpo vai tomar esse choque metabólico. O que é o metabolismo? Eu vou falar meio que da minha função. É uma troca. A gente dá para o nosso organismo calorias e ele transforma isso em energia. Então, ele precisa dessa caloria para andar, para o coração bater, para a gente respirar, para subir escada, para viver. Esse metabolismo é o nosso metabolismo basal, que vocês vão ver em um dos e-books que vocês têm. Então, só para viver, um ser humano ele consome uma quantidade de energia. Então, vamos dizer que eu consumo hoje 1.600 calorias para viver. O que eu preciso para perder peso? Eu preciso, pelo menos, consumir 1.580, vamos dizer assim, menos calorias do que eu ingiro. E treinar, né? Praticar uma atividade física que também consiga tirar uma parte dessa caloria. Então, se nós partimos do princípio de fazer uma atividade física e diminuir em 100 calorias a nossa alimentação, nós vamos ter aí por dia, nós vamos dar 300 calorias a menos para o nosso organismo para ele sobreviver. Nisso, ele vai ter que ir lá na nossa gordura, quebrar ela para pegar essas 300 calorias. E todo dia, esse déficit de 300 calorias, 300 calorias, 300 calorias, no final, vai gerar o nosso emagrecimento. Nós estamos dando para o nosso organismo o quê? Nutrientes, né? Dentro dessa alimentação que nós colocamos aí, nutrientes capazes de mantê-lo saudável. Nós estamos tirando alimentos que causam inflamação no nosso organismo. Nós estamos tirando alimentos que não trazem nada de bom. O pão é o quê? O pão é gostoso, mas o pão, para o nosso organismo, digerir o glúten que tem no pão, digerir o açúcar da farinha, acaba sendo muito complicado. Então, ele acaba não conseguindo trabalhar perfeitamente. Por isso que, ao longo dessa semana, tirando os alimentos que são alimentos inflamatórios, que nos fazem mal e que dão excesso de caloria, vocês vão notar que vocês vão perder bastante peso e bastante medida. Esse é o choque metabólico que nós vamos dar nesse nosso processo. Daí para frente, é uma adequação alimentar e todo mundo que entra no projeto, 90% das pessoas levam isso para a vida porque vocês aprendem a transformar a alimentação de vocês. O corpo passa a não querer mais o açúcar. O açúcar ele é como se fosse a cocaína, ele realmente é viciante. Então o corpo passa a não precisar daquela sensação trazida pelo açúcar. Como eu falei numa das lives, o doce, o chocolate, a sobremesa, ele é muito visto pelo nosso organismo, no nosso emocional, como uma recompensa. Quando a gente ia almoçar, nossa mãe falava assim, ó, come tudo, raspa o prato que você vai ganhar a sobremesa. Aí você comia só para ganhar a sobremesa. E aí o seu emocional passou a ter aquilo como recompensa. Às vezes você tinha nota boa, seu pai vinha e te dava um chocolatinho, recompensa. Muitas vezes você não tinha um abraço, porque para o seu pai, para sua mãe, te dar um doce, te dar um chocolatinho, era essa recompensa. Então, quando você ingere um alimento rico em açúcar, automaticamente ele sente o bem-estar dessa recompensa. Quando você tira isso por um período, ele entende que não é isso. A recompensa não é isso. Que você está dando para ele coisas que ele precisa muito mais do que aquele afeto do açúcar.
e vocês vão ver que essa diferença é muito grande. Outro dia eu recebi do último grupo uma menina que falou para mim, Ana, eu fui tomar um sorvete, eu não consegui tomar sorvete porque o meu paladar rejeitou. E é essa a intenção. O açúcar, ele não tem nenhum nutriente bom, ele não tem nenhuma qualidade, ele só tem essa sensação mesmo de prazer. Então, se a gente tira isso, o açúcar é inflamatório, a farinha é inflamatória, o leite é inflamatório, apesar de ser um assunto para outro momento, o leite também causa muita inflamação e às vezes só de você parar de tomar leite, você melhora muito o seu organismo e muitas pessoas não têm essa ideia. E aí, depois da primeira semana, a gente vai passar para a regra do 80-20, né? Que é, você pode sair? Sim, tente seguir 80%. A Nath vai explicar melhor. Tente seguir ali 80% da sua rotina alimentar e 20%, chegou o final de semana, eu quero tomar uma cerveja. Existe um nível que é possível? Sim. Para a mulher é uma latinha de cerveja, uma taça de vinho. Para o homem, 2 latinhas de cerveja, 2 taças de vinho. É possível, é só uma questão de adequação, tá? Que para a gente conseguir... eu quero comer uma pizza no final de semana. Depois, assim, de um tempinho do nosso projeto, para o seu organismo ter esse choque metabólico. Eu quero comer uma pizza. Tenta comer um pedaço de pizza que tenha proteína, que tenha um queijo bacana. Tenta não comer tanto a massa, porque a massa é o maior problema. Degusta a pizza, né? Um pedacinho de cada vez. Você vai ver que você não vai precisar comer 5, 6 pedaços de pizza para conseguir se sentir satisfeito. Isso tudo, gente, não é uma dieta que eu estou passando para vocês, é uma rotina alimentar para a vida. Quem é mãe, quem está entrando agora e quer aprender a cuidar do filho, essa rotina alimentar que a gente ensina aqui vai fazer com que o seu filho ele tenha uma alimentação boa para o resto da vida. Para quem tem diabetes do tipo 1, né, que é uma diabetes um pouco mais complicada, me chama e a gente conversa 1 a 1, porque cada caso é um caso de diabetes aqui. Sou hipertenso, tudo isso que eu passei... tá acabando o meu tempo. Tudo isso que você me passou de alimentação, gente, é só você, óbvio, não abusar de embutidos, de salame, de mortadela. O hipertenso, ele tem um pouco ali de ideia do que ele não deve comer. Também pode me chamar, mas essa dieta vai reduzir muito o grau de hipertensão. Gordura no fígado. Eu tenho gordura no fígado. A gordura no fígado é um acúmulo de açúcar que o fígado não conseguiu entregar, né? Lembra que eu falei da insulina lá no começo? Você libera a insulina na corrente sanguínea. Essa insulina, ela vai entregando a energia para os órgãos. Aí ela chega lá no coração e fala, coração, eu trouxe mais energia para você. Não, já tenho muita. Rim, trouxe mais energia para você. Não, já tenho muito. Cérebro, quer energia? Não, já tenho muito. Fígado, então guarda aí porque eu não tenho mais o que fazer com isso aqui. E isso acaba causando um problema. O que ele não consegue criar um depósito de gordura, ele vai estocar. E isso vira gordura no fígado. Agora todo mundo acha que a gordura do fígado é aquela gordura da picanha. Não, a gordura do fígado é o excesso de açúcar, de farinha, de massa. Não, deixa eu ver aqui. Água já falei, proteína já falei. Bom, eu tenho pouquíssimo tempo, eu vou abrir para vocês me fazerem perguntas. Pessoal, manda pergunta aqui para mim, vocês querem conversar? Querem perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação? Vamos lá, que eu tenho 8 minutos. Nossa, passa muito rápido, né? E eu falo muito também. Ninguém, gente. Nós temos 30 pessoas aqui. Ninguém quer me fazer uma pergunta? Eu quero. Muito bem, Malu. Vamos lá. Ana, não é bem uma pergunta. Eu gostaria de falar para você que eu estou achando, já estou sentindo que esse projeto vai ser um sucesso, pelo menos para mim, que eu já fiz outras vezes, outros métodos e tudo mais, mas eu tenho a impressão que você está ajudando muito, muito, muito. E isso me deixa muito feliz. Obrigada. Obrigada, Malu. Muito bom, Vi. Mais alguém quer falar? Aproveita, gente. Tantas perguntas. Dione. Oi, Ana, tudo bem? É Dione. Oi, querida. Só não vou abrir a câmera porque eu tô de assustar. Queria dizer parabéns aí pela live, parabéns pela iniciativa, pelo projeto.
muito mais do que uma colaboradora. Eu hoje estou sendo também parte desse projeto, porque vocês sabem que você e a Nath, a confiança que eu estou tendo, que todo mundo aqui está tendo, ela é uma confiança fantástica, mas muito pautada diante do que vocês estão entregando, sabe? A missão de vocês está sendo hoje enorme. Eu estou muito feliz de poder fazer parte desse projeto, não só como colaboradora, mas também como pessoa. Você sabe que eu tenho um grande desafio aí, né? Que todo mundo pensa que é operação de fachada, né? A Johnny tá porque ela é colaboradora. Não, eu tô como pessoa, tem aí um desafio grande de sair 10 quilos aí do meu corpo, transformar em massa magra e fazer aí o meu projeto pessoal de vida. E eu só queria que todo mundo soubesse da minha gratidão gigante por poder fazer parte disso e dizer que você e a Nath são duas pessoas maravilhosas e parabéns aí porque vocês acolheram essa missão de vida de vocês e hoje podem entregar para todos nós essa qualidade de serviço que vocês estão fazendo. Muito obrigada, viu? Obrigada, Dione, muito obrigada. É um prazer ter você com a gente, porque com certeza assim, é um termômetro de confiança muito grande e é nosso desafio, né, de ajudar todo mundo. Aí vocês sabem que é uma missão, né, porque nosso trabalho aqui é praticamente voluntário, a gente está aqui para ajudar todo mundo. Quem não quiser fazer pergunta no grupo, pode chamar a gente, mas é bem bacana ter aqui a ideia de vocês. Mais alguém? Tudo bem, Ana? Tudo bem? Boa tarde. Tudo, Vale. Primeiro, parabéns, né? Primeiro, parabéns pelo que a gente tem visto no grupo, pela essa live, eu achei incrível. Todas as minhas dúvidas você respondeu no seu contexto, sem eu precisar fazer a pergunta, que é a esteatose, que é a diabetes, que é a questão do detox, que eu sou fã do detox. Então, você já respondeu minhas perguntas. Eu quero aproveitar o fórum para abrir o convite ao pessoal de São Paulo, que no próximo domingo, dia 1º de agosto, nós estaremos presencialmente juntos lá, se conhecendo pessoalmente dentro das normas e procedimentos, no Parque do Ibirapuera, às 8h30 da manhã do domingo. Vai ser um encontro ali no auditório do Parque do Ibirapuera. Parece que vai estar bastante frio, né? Então, e nós vamos estar bastante mais magrinhos até domingo, viu? Porque Sim. pelo jeito, pelo que eu comi hoje, eu já vou estar bem mais magrinho domingo. Fica aberto o convite aí para domingo, tá? Lembrando, gente, que a quantidade, nós não estamos reduzindo a quantidade de alimentos, e sim tirando alimentos ruins. Então, pode dobrar a salada, pode dobrar o legume aí, e a proteína também. Eu não quero ver ninguém passando fome, pelo amor de Deus. Estaremos lá e a gente vai fazer um treininho da Nath, que é um treininho para aquecer lá. Meu marido é personal, ele vai ajudar a gente. Então, na segunda-feira, vem fazer um treino com a gente, que vai ser para aquecer o nosso domingo e para a gente se conhecer e estar ali fazendo essa interação bacana. Aberto aí o convite, 8h30, auditório do Ibirapuera, dia 1º de agosto. Com frio ou sem frio? Não vai estar frio, não. A gente vai aquecer esse dia. Tá ótimo. Gente, mais alguém? Temos 3 minutos. Mais alguém quer fazer pergunta? Boa tarde, Ana. Eu quero falar. Oi, Aline. Eu quero passar também para te agradecer, viu? Falar assim que foi uma live ótima, esclareceu todas as minhas dúvidas também. E dizer que aqui em BH também está todo mundo empenhado, tá? Junto com a Andréia. Se Deus quiser, estaremos lá. Comecei hoje. Não estou me sentindo mais magra ainda, como o Wagner, só um pouco de dor de cabeça. Mas eu expliquei a dor de cabeça, né? Então. Mas eu acho que é o costume mesmo. Eu quero agradecer, viu, a oportunidade. Quero parabenizar aí pelo trabalho, pela missão que você tem, que é muito bonita. Muito obrigada, muito mesmo, Aline. É um prazer ter você nessa parceria. Nossa live foi muito boa semana passada e muita gente veio daquela live, né? Então, estou bem feliz. Mais alguém? 2 minutos. Eu gostaria. Pode falar. Oi, Ana. Aqui em casa, a gente só toma café com açúcar é só de manhã. Só uma vez. Pelo menos eu tomo... Eu gosto da tapioca, mas eu sou magra, meu marido que é gordinho. E, no caso, nem uma xícara de café com açúcar. Tá muito baixinho.
Deixa eu ver, acho que eu vou montar. No caso, não pode tomar nem uma xícara de café com açúcar. Olha, tudo gradativo, né? Nessa semana, para você conseguir o resultado, seria interessante que você não tomasse. Mas se você não consegue, vai diminuindo a quantidade de açúcar. Se bem que para você, é para você ou para ele? É para ele. Você é magra, não tem problema, né? Mas é bom ir diminuindo um pouquinho. As pessoas me perguntam do adoçante. Não precisa usar adoçante. O adoçante é um produto químico, vai produzir a mesma coisa no nosso organismo. O adoçante serve só para diabético. Então, diminui um pouquinho a quantidade de açúcar e vamos aos poucos. E vai acabar meu tempo aqui.